It's not a fantasy, it's not only in your dream. Vibe Mundial 95,7. a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. Está no ar, programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído, com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você preferir chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão falar, com o que vão achar, porque isso realmente, gente, não importa. O que importa é a nossa conexão com a nossa verdade, com a nossa felicidade. A partir do momento que a gente assume essa conexão, a vida fica 1000 vezes melhor, eu garanto para vocês. E hoje a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de um tema que eu não conhecia até sentir na pele, né? Literalmente, no final do ano passado, eu comecei a sentir umas pintinhas, eu achei que era picada de mosquito e tal, aí não passava. E aí eu fui a uma alergista, ela me disse que eu estava com urticária crônica espontânea. Ué, o que é isso? Para mim, urticária era coisa de bebezinho no calor, né? Que os bebezinhos têm urticária e eu nunca mais tinha ouvido falar disso. E agora eu estou convivendo com a urticária crônica espontânea e eu tenho 2 convidadas aqui que vão me falar mais sobre o assunto. Então, doutora Roberta Criado, alergista, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar aqui um pouquinho sobre vários assuntos a respeito de urticária. Eu vou dar parte. Vamos tirar várias dúvidas, né, doutora? E Valéria Rezende, Oi, blogueira, dona do blog, criadora do blog 3.000 dias. Por que 3.000 dias? Porque foi o tempo que ela demorou para diagnosticar a urticária crônica espontânea, não é, Valéria? Sim. E ainda bem que você, ouvinte, já está sabendo de urticária crônica espontânea hoje, não vai precisar de 3.000 dias para entender o que significa essa doença. Mas um tempo atrás, a doutora Roberta, que é uma pesquisadora disso, não me deixa mentir, um tempo atrás era muito difícil as pessoas descobrirem que essa doença existia, dar um nome para ela. Por isso que demorou tanto tempo, né? Sim, porque ficava naquela coisa, tudo que é doença que acontece na pele é o chocolate, é o pelo do gato. É emocional. É emocional. Mas agora a gente sabe o que é, né? Ainda bem. Ai, que bom. Doutora, então fala um pouquinho pra gente da urticária crônica espontânea. Então, a urticária crônica espontânea é aquela que dura mais de 6 semanas com lesões que a gente chama de urticariformes, né? Então, o que é uma lesão urticariforme? Aquela lesão que ela incha um pouquinho, ela fica vermelha e ela coça, tá? O paciente pode ter ou não um angioedema, né? E o que é angioedema? É o inchaço dos olhos, dos lábios, mãos, pés, às vezes até genital, que também dura um pouquinho mais de 24 horas. A urticária, por si, ela dura, cada bolinha ou bolona ou lesão dura em torno de 24 horas. Se dura mais, a gente já vai pensar em outras coisas, né? Então, é isso. O que eu estou fazendo, né? Depois que eu fui na alergista, ela, né, viu minhas fotos, porque era o que eu estava falando antes. Quando você vai no médico, a urticária nunca aparece, ela se esconde. Meu Deus. Aí, tirem fotos, então, quando vocês sentirem alguma coisa estranha, diferente no seu corpo, na sua pele, porque, olha, se você for esperar ir até o médico para ela aparecer, ela não vai aparecer.
Vários pacientes eu falo para vários pacientes, e se eles estão me escutando, eu falo que a urticária não gosta de mim. Eu gosto dela, eu trato dela, estudo há 30 anos essa doença, mas ela nunca aparece quando o paciente vai lá. É impressionante, né? Então fui lá e aí a alergista que me atendeu, ela me pediu para esperar 6 semanas. Ela falou que era o período, né, para se diagnosticar a urticária crônica, se era crônica ou aguda, né, para diferenciar. Aí eu esperei as 6 semanas tomando a bilachina, que é o anti-histamínico. Passaram-se as 6 semanas, eu continuei com os vermelhinhos, com os vergões. No meu caso, eles são mais espalhados, como se fossem vergões mesmo. Derma, como que você falou, doutor? Eu, pelas suas fotos, né, eu pensei mais numa urticária crônica, que é outro sobrenome, né, porque nós temos a espontânea e nós temos a induzida, porque eu falo que urticária tem nome e sobrenome agora, tá? Então isso é importante, porque isso tira uma série de estigmas que tinham em volta da urticária. Ah, isso é uma alergia alimentar, olha o que você come, isto é do sabão em pó, do creme, do condicionador, e chegava o paciente realmente bem estressado. Então, a urticária crônica induzida é aquela que você pode induzir, ou seja, você pode ter ela, fazer um teste e essa urticária aparecer. Nessa tem várias, né? Essa é um conjunto de várias urticárias. Uma das mais comuns é o dermografismo, que é essa que dá vergões na pele, né? Então você coça e tem vergões, e tem outros tipos. A que a doutora achou, a minha foi dermografismo, porque o meu ficam uns vergões mesmo, assim, parece que é uma pintura. Por isso dermografismo. Isso. Então, mas aí é desagradável, porque ele aparece quando ela aparece quando ela quer. E geralmente nos momentos mais, né, por exemplo, Indevidos. trabalhando, eu que trabalho com a imagem, ela chega às vezes a dar no rosto. Então, é complicado. Essa é uma das principais queixas do paciente que, às vezes, não é levada muito em consideração, né? A urticária, ela tem uma questão muito ruim da imprevisibilidade, que a gente chama. Então, a pessoa, às vezes, ela foi numa reunião importantíssima, que era fundamental para a vida dela, e apareceu a urticária, ou apareceu um inchaço, né? Sim. Ou ela tem um compromisso muito importante, por exemplo, tá? Um compromisso social, um casamento, uma exatamente. festa, porque a Quantas gente também... vezes? Exato. Ah, E ela resolve aparecer exatamente nesse dia. Então, é. isso leva o paciente a ficar muito ansioso, né? Sim. Isso, e o que eu notei também, que realmente não é o emocional que deflagra a doença, mas quando você está nervoso, piora. Eu Sem notei dúvida. já isso. Este é um dos gatilhos que a gente chama de urticária. Existem alguns gatilhos, tá? Não é, ela é crônica, ela não tem causa, isso é muito importante a gente dizer, né? Então, tá? Mas ela tem alguns gatilhos, tá? Um dos gatilhos é o estresse, mas é um gatilho, ou seja, eu vou ter urticária de qualquer jeito, mas quando eu tô nervoso, ela pode aparecer mais intensamente. Foi isso que eu notei. E Valéria, como foi para você demorar esse tempo Oh, todo meu Deus. para chegar a esse diagnóstico? Muito tempo, né? Eu tava aqui conversando com a Vanessa antes de começar e falando, poxa, eu tenho 31 anos e eu comecei a ter os primeiros sintomas com 11. São 20 anos, são 2 décadas da minha vida, né? Então, assim, foi muito difícil, porque como a doutora falou, existe esse estigma de que tem a ver com alimentação, tem a ver com a forma como você usa dermos como cosméticos, como você lava o cabelo. Então, eu fiquei naquela loucura de fazer aquelas agendas enormes de cardápio, anotar tudo que eu comia, tudo que eu fazia da minha vida. Mãe, eu com 11, 12 anos, mãe, com o que você limpou o chão? Com o que foi lavada a roupa, né? Porque tinha muito essa questão. E fazer diversas etapas da vida onde eu tirava. Tipo, vou ficar uma semana sem comer milho. Porque eu notei que eu comi milho semana passada e deu. Então, qualquer coisa podia ser. Né? É muito difícil Chegou uma isso. loucura, podia ser qualquer coisa. E aí, eu acho que uma das coisas que mais me deixou, assim, tranquila, como se tirasse um peso das costas, é quando falou, não tem causa. Então, eu acho que se o ouvinte que tá aqui esquecer tudo que a gente falou, se ele lembrar que não tem causa, tá ótimo. Né? Porque aí você fica numa busca Isso. incessante, né? E aí você vai ficar, tipo, toda hora fazendo um teste, pode ser o tomate, pode ser esse agrotóxico, pode ser qualquer coisa que tenha acontecido, né? Então, saber que não tinha causa foi um fator determinante
pra eu me desculpar também, né? Porque entra também nessa parada do tipo, o que será que eu tô fazendo? Aí você começa a achar que você tá fazendo alguma coisa. É da minha né? cabeça, né? Então eu acho que veio muito essa campanha dentro de mim do tipo, a culpa não é minha, tá tudo bem, a gente vai tratar da melhor forma possível. Acho que isso é um pouco da minha E história. também saber que tem muita gente que passa pela mesma situação, porque às vezes você se sente sozinha, né? Você fala, não, tá acontecendo isso comigo e eu preciso achar minha comunidade, preciso achar quem também tem né, esses sintomas, tem essa doença, e aí a coisa começa a ficar mais leve, porque você divide as suas angústias com as pessoas que também passam pelas mesmas angústias, e faz toda a diferença isso, né? Eu acredito muito nisso, tanto que quando eu comecei esse projeto, né, do 3.000 dias, era muito nessa vontade do tipo, nossa, será que tem mais gente que tá vendo isso? E aí fui muito incentivada, né, pela doutora Roberta, que já me acompanhava na época. Quase, quando eu comecei em 2016, não tinham coisas em português quase, Vanessa, sobre a doença. Então, a gente começou a cavar ali, né? Juntos, chamava doutor, outros médicos para fazer uns quadros ali, né? Lá no YouTube. E eu comecei a encontrar pessoas que partilhavam da mesma dor, do mesmo sentimento, dessa mesma crise, da imprevisibilidade que a doutora falou. Das mesmas dúvidas, As né? mesmas dúvidas, porque, tipo, uma doença que nunca ninguém ouviu falar, como que eu vou agir a partir de agora? A gente ouve falar aquilo que eu falei. Eu só tinha ouvido falar de urticária com bebê. Calor, deu urticária no bebê. Ah, normal, deu urticária, né? Tá muito calor, aí passava um hipoglossinho, alguma coisinha. Sim. Pra mim, urticária era só isso, que dava só em bebê. Não uma doença crônica, né? Que jamais pode ia passar persistir pela por minha cabeça. anos, né? Jamais ia passar pela minha cabeça. E vocês que estão ouvindo a gente e querem participar desse bate-papo, liga pra cá. 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. Liga pra cá, que quem ligar vai tirar sua dúvida e também vai ganhar um presentinho, que eu tô estreando uma peça essa semana chamada Até que a Morte nos Enlace, no Teatro Ruth Escobar, e a pessoa que ligar, a primeira pessoa que ligar vai ganhar um par de ingressos. Então liga pra cá, tira sua dúvida e fatura o seu par de ingressos. E Maravilha. doutora, vamos falar agora de tratamento. Tratamento. Então vamos lá, né? O tratamento que a gente tem, né? Porque assim, vou falar um pouquinho de história, tá? Então, desde 2015, tá? Aliás, desde antes de 2015, a história da urticária tomou um rumo, assim, bem importante. Então, existiram vários consensos antes, mas o consenso de 2016, ele foi muito importante para a gente estabelecer como tratar a urticária, né? E depois veio de 2020, depois veio outros consensos, vai ter um agora no fim do ano, né? Então, a gente vai talvez trazer novidades de tratamento. Mas, o que aconteceu, né? Então, se estabeleceu que sim, a primeira coisa que tinha que fazer em urticária era usar o antialérgico, o antihistamínico e de forma contínua. Sim. Tá? Como se fosse realmente um remédio para pressão, para diabetes, que é isso que tem que entender. Urticária crônica é igual outras doenças crônicas. Porque eu falo assim, que o paciente que tem pressão alta, ele não fica com o médico, mas então, quando que eu vou parar o remédio? E o paciente de urticária tem Eu essa... fico assim, né, doutora? Eu Não, confesso. a Valéria... tá? E Uma boa paciente. boa Valéria. paciente. E o que acontece? Não funcionou, né? Existe a questão tal, né? Que a gente pode ajustar a dose e tal. Aí existe um biológico que pode ser usado para urticária, cujo nome é omalizumab. Hoje em dia, o único ainda biológico para urticária, outros virão, tá? E se também ele não funcionar, e é essa pergunta que hoje muitos pacientes me fazem, né? Existem outros tratamentos ainda que estão no consenso, tá? Que você precisa conversar com o seu médico e estabelecer isso. Hoje a questão é outra, né? Às vezes o paciente, ele fala, bom, mas e se não for esse? Tem outras coisas e tem coisas surgindo e vão surgir. Eu acho que a urticária hoje é uma doença bastante conhecida, tá? Ainda existem, infelizmente, muitas pessoas que não a conhecem, tá? Inclusive colegas, pacientes, mas a gente tá, né? Quebrando aí paradigmas e conseguindo fazer com Levar que mais todo mundo informação levar para as pessoas, informação né? hoje, né? Exatamente. Isso Hoje que é uma coisa. É, tá? É muito importante isso, porque, Sim. né, às vezes a pessoa tá assim,
tendo os Perdida. sintomas, não sabe o que está acontecendo, não sabe com quem falar, né? Sim. Eu, por exemplo, fui procurar primeiro a minha dermatologista. Sim. Aí ela que falou, não, você tem que ir numa alergista. Então, Sim. né? A informação é tudo. Sim, eu acho que a informação é muito importante. O paciente saber que existe um médico que pode acompanhá-lo é muito importante, porque eu falo que quando a gente começou a estudar mesmo a doença, eu estudo urticária há 30 anos, mas quando começou a existir grupos que estudavam, grupos grandes, internacionais inclusive, que estudavam a doença, a gente começou realmente a ver que haviam muitos pacientes que estavam perdidos, realmente perdidos. Eles tinham desistido de todos os médicos, estavam nos grupos de Facebook, de Instagram. Então, assim, esse é um apelo mesmo, né? Que eles procurem o seu alergista ou o seu dermatologista, que hoje existe tratamento para urticária. Sim. Não, eu tô nos antihistamínicos, eu tomo, né, todos os dias. Eu me informei, eu soube da Sim. existência do Olimazumab, né, mas segundo a minha alergista, ela falou assim, fica com os antihistamínicos, né, se não responder, ela me deu uma dose de 4 por dia no máximo. Se você começar a tomar 4 por dia e não melhorar, piorar, aí a gente pode pensar no Olimazumab. Né? Tá Sim. correto, né? Correto, tudo certinho. Tem né? os steps, né? É. Tudo tem, eu falo assim, né? Eu falo que a urticária é uma doença, eu que trato outras doenças alérgicas, né? Ou alérgicas não, hoje em dia são doenças imunomediadas, né? Mudou o nome, inclusive. Eu falo que o paciente de urticária, ele tem uma característica muito diferente de alguns outros, porque alguns pacientes nasceram com essa doença, né? Mas o paciente de urticária não nasceu com isso. Não. Então, ele tem, Ele assim, nunca nasce com urticária. só as urticárias realmente que são, a gente chama de síndromes autoinflamatórias, que aí são bebês que têm urticária, mas tem outros sintomas também, às vezes tem febre, mal-estar, dor nas juntas. Isso é importante, são doenças raras, mas é importante que as mães saibam que isso existe, né? Que não é uma alergia alimentar, não é alergia ao leite só, tem que ser afastado, mas normalmente ela começa na infância, na adolescência, né? No caso da a Valéria, ou na idade adulta. na maturidade, como foi o meu caso. Não, eu atravessei estações da minha vida, né, com urticária. Porque, tipo, eu comecei com 11 anos, aí daqui a pouco eu tô lá na adolescência, tendo espinha no rosto, aquela coisa toda, a urticária tava lá. Daqui a pouco tô na faculdade, a urticária tava lá. Casei, a urticária lá. Mas hoje eu tô em remissão, né? Que é o que a gente chama, que é o controle que a doutora tá falando, né? Eu acho que pra mim, Vanessa, teve muito essa questão de enxergar a urticária como uma doença crônica também. Porque eu acho que Ela é crônica e autoimune, né? Crônica e autoimune. na Isso verdade. muda tudo, né? Porque Sim. gerava uma expectativa do tipo, eu vou fazer esse tratamento e depois vai sumir. Mas, na verdade, é algo crônico. Então, eu preciso tratar tal qual uma pessoa com diabetes, tal qual uma pessoa com pressão alta. Então, eu acho que isso também me ajudou. E eu percebo que na minha comunidade é algo que eu sempre tenho que bater com o pessoal. Gente, é uma doença crônica, não pode esquecer isso. Então, precisa ir no médico constantemente, fazer acompanhamento. Exato. Não é como ir lá, tipo, no pronto-socorro. Oi, tudo bem? Me passa a E receita. resolve, pronto. Não é. Você vai conviver com essa doença. E Eu acho que aí- isso que faz Isso. a diferença também na maneira de encarar. Total. Né? Porque Uhum. vai fazer parte da sua vida. Então, vamos viver da melhor maneira possível com essa Com doença. uma vantagem, né? Que eu falo que a urticária, ela tem um tempo de duração. Lógico que tem pessoas que ficam com a urticária durante toda a sua vida, ou uma boa parte da vida. Mas ela tem uma duração, aí, média de 2 a 5 anos que a gente tem que falar. Tá? Então, tem gente que vai ficar sem urticária depois de um tempo? Tem. Tá? Tem vários entra em pacientes. remissão, que é Ela aquilo que entra a em Valéria remissão tá falando. total, quer dizer, o paciente... Ou seja, né, a gente modifica a doença e ela fica sem aparecer por anos ou às vezes para sempre. Mas tá? não significa que ela não está lá. Ela Ela está tá, tipo, adormecida. Dormindo, é. adormecida, isso Entendi. mesmo. Tá? Então ela fica lá quietinha, não dá mais sinal de vida, que é o que todo mundo quer. Tá? É, fica Por favor. quietinha. Fica, Não me né? atrapalha, não Não atrapalha Não os dê o meus ar da sua planos. graça, por favor. Essa outra Exatamente. informação que eu tive também é que você, no meu caso, estou tomando antihistamínico todo dia e tal. Se eu ficar tomando antihistamínico durante uns 3 meses,
sem aparecer, ela pode estar entrando em remissão. Não é isso? Mas Perfeitamente, é isso mesmo, tá? Então, se o paciente, quando a gente dá um tempo do anti-histamínico ou antialérgico, né? Quando, assim, o paciente, se a gente vê que ele tá indo melhor, tá? A gente tenta ir ajustando a dose, até que chega uma hora que a gente tira de uma vez todos os tratamentos e fala, acabou, tá? Como eu falo, é lógico que existe alguns pacientes, alguns, né, que vão ficar com a urticária controlada, tá? Isso que eu quero que entenda. Não é sofrimento, tá? Então, a urticária controla. Em alguns pacientes, ela remite, ou seja, ela desaparece. Tá? Em outros pacientes, ela controla. Então, fica com a doença controladinha, bonitinha, não dá coceira, nada. ou seja, ela é bem personalizada, né? Exato. Cada um tem a sua urticária, né? exatamente. Bem personalizada. Outra coisa que é importante falar, antigamente eu acho que se usava corticoide, isso era ruim. O Muito efeito anti-histamínico, colateral, não, é né? tranquilo, nem sono dá. Não. Né? Hoje em dia, os anti-histamínicos... Os anti-histamínicos ou antialérgicos novos, isso é importante falar, eles são medicações seguras, a gente pode usar por longo tempo, tem até trabalho mostrando isso. Eles não passam normalmente pelo fígado, tá? Alguns não passam nem pelo rim ao serem excretados, né? Ao serem retirados da gente. Então, isso é importante. A gente tem medicações seguras para tratar. O biológico que a gente usa em urticária, ele não é imunossupressor. Isso é importante porque tem alguns pacientes que falam isso. Então, não causa imunossupressão. Então, isso é uma coisa importante. E assim, né, a gente pode usar por tempo prolongado, por quanto tempo precisar. E esse biológico, que é o Olimazumab, ele é um medicamento caro, ele é bem caro. Infelizmente, não está no SUS, tá? Isso é a nossa batalha ultimamente, né? Porque a gente precisa ter urticária reconhecida. A Valéria me conhece, eu sou uma batalhadora das medicações acessíveis. Eu acho que você tem que ter acesso à medicação, a melhor medicação, tá? Então, se a gente falar em SUS hoje, tá? A gente não tem a medicação disponível. Aliás, a gente não tem nem antialérgico disponível que seja seguro, tá? Porque o único antialérgico disponível, ele não está no consenso, como sendo totalmente seguro. Nossa, que coisa, né? Isso é muito complicado, Muito né? ruim. Tá? E os planos de saúde, eles dão? Os planos de saúde, sim, tem cobertura, tá? Não para os antistamínicos, lógico, mas para o biológico. Tá no rol, né, da ANS. Tá no rol, tá? Então, nos convênios, sim, tá? Isso já foi um avanço, tá? Porque, sabe qual é a dificuldade? Às vezes eu fico um pouquinho chateada, eu falo assim, veja, nada contra outras doenças, mas existem doenças que são tão ruins quanto, tá? Porque urticária é uma doença que para o paciente, enquanto ela não está controlada, não é legal, tá? Que tem 5, 6, 7 alternativas lá, né? Para o paciente escolher o que ele pode usar. E a urticária a gente não tem nenhuma, né? Então, essa é a minha, né? Sim, né? E o paciente sofre muito, né? Eu acho que isso é interessante porque quando a gente pensa no tratamento para urticária, a gente está falando de um resgate de qualidade de vida. Sim. Né? Porque eu acho que existe o estigma de falar de doenças que se manifestam na pele, porque tem muitas pessoas que podem achar que é uma característica visual. Ah, mas beleza, só passa uma maquiagem, né? Cobre o braço, tá tudo bem. Mas, na verdade, a vida desse paciente está sendo prejudicada. É a qualidade de vida. É a qualidade de vida, né? A gente falou aqui sobre a imprevisibilidade. É uma pessoa que ela vai faltar muito no trabalho, muitas vezes. É uma pessoa que vai perder provas escolares. Então, como que fica o sono dessa pessoa, né? Tem pesquisas que mostram, a minha vida também mostra, da comunidade que eu tô ali junto, que as pessoas não conseguem dormir porque tá se coçando. Então, assim, a gente tá falando de uma vida que é prejudicada e que às vezes a pessoa vai desenvolver outras doenças, como emocionais, ansiedade, depressão,
síndromes por causa dessa doença. Que não é tratada corretamente, não está Exatamente. sendo tratada corretamente, né? Então, Eu tenho, olha, o Márcio mandou uma pergunta aqui, ele falou, Márcio Rocha, eu tô com muita coceira, pelotas e sangramento, mas acho que o sangramento não é característica da Não, urticária. sangramento não é característico da urticária, a não ser que ele esteja Coçando sangrando muito. de tanto se coçar. Já né, aconteceu que pode comigo. acontecer, mas sangramento não, tá? Então, mas procure o seu médico, dermatologista ou alergista, que é importante que ele veja isso, tá? Pô, existem outras doenças que também fazem diagnóstico diferencial com urticária. É importante que a gente Com vá ao certeza, é o médico. passo número 1. Sentiu Isso. alguma coisa estranha, procure o Procure médico, o médico. especializado, né, na Exatamente. área que você está sentindo Sim. essa coisa estranha aí. No meu caso foi isso também. Fui correndo lá no primeiro dermatologista, Não, você fez o certinho. depois tá? alergista, e Fez. agora eu tô fazendo um programa para falar sobre isso, para Isso, completar você- o ciclo, né? E eu acho que é legal, tipo, o seu programa traz muito espaço para isso, né? Você começa falando sobre opinião, autoconhecimento, e eu acho que você vê algo na sua pele, você separar um tempo para falar, eu vou marcar uma consulta médica, isso você está refletindo o autocuidado, Tem né? que ter. Tem que ter esse autocuidado, Tem muita né? gente ainda que se coloca, né, em último lugar. Então, tipo assim, não, a Cuida vida de tá todo uma mundo, correria. do filho, do marido e esquece de si. Sim, Esquecendo que se não cuidar dela, ela não vai poder cuidar de ninguém. que eu acho que rolou um pouco disso comigo, né? Você falou um pouco sobre corticoide. Eu entrei no limbo ali, que eu não conseguia achar o diagnóstico da doença. Então, comecei a usar corticoide para poder amenizar os sintomas. E adormeci aquela ideia. Depois teve uma hora que eu me resgatei. Eu falei, não, eu preciso olhar para mim. Deve ter algum médico nesse país que vai me ajudar. Aí foi quando eu comecei a pesquisar muito artigo, ler muita coisa. Caí na doutora Roberta. E estão juntas até Estamos hoje, juntas aí até nesse hoje, caminho sim. aí, que não é fácil, mas com a ajuda correta, com as parcerias corretas, a vida ganha outro Sim. significado e outra qualidade, né? Sim. Com certeza. A gente estamos acabando já o programa, olha que rápido, assim? muito rápido. Depois a gente marca outro para continuar falando sobre esse tema e outros. Doutora que Roberta, bom. obrigada pela presença. Pode deixar aí os seus contatos. Ó, muito obrigada pelo convite. Eu falo que nós temos realmente urticária, a gente teria assim 10 programas para falar e ainda sobraria assunto. Eu sempre deixo assim, tá? Procure o seu alergista, procure o seu dermatologista. Existe uma rede que se chama Rede Rubra, tá? Que tem centros Rubra que são especializados no seu atendimento. Existe também uma rede mundial que se chama YouCare, tá? YouCare Galen, tá? Que você vai procurar, que existem vários centros no Brasil também, tanto públicos quanto privados. Procure um especialista na sua doença, você vai ser muito bem cuidado assim. É isso aí, o caminho é esse. Gente, Valéria, super obrigada pela Obrigada. presença, adorei nosso papo. Fala aí do 3.000 dias. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vim aqui falar em nome do 3.000 Dias, que é uma comunidade focada em urticária crônica. Então, você pode seguir o @, né? A Vanessa vai deixar aqui. E você já pode ir lá no link da bio e baixar o e-book, que eu falo tudo sobre o CE, da minha história. Lá também termina com algumas páginas falando de um centro YouCare que tem no Brasil, para que você encontre logo o seu médico, porque o meu objetivo é que você não leve 3.000 dias, por favor. É Pode isso ser aí. menos tempo. Obrigada, Valéria. Obrigada. Adorei você que está ouvindo a gente. Muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.